gostaria de convidar você a refletirmos junto nesta mensagem que vamos estar proferindo agora, porque Deus quer falar com você e por isso esteja atento para que você ouça o que Deus quer falar com você através da sua palavra nesta noite. Vamos então iniciarmos a nossa leitura do texto básico de hoje, que é o texto de 1 Pedro, capítulo 4, os versos de 1 a 7, que diz o seguinte: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles mesmos, julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Então, meus queridos, aqui está mais um texto da palavra do Senhor. Nós vamos estar refletindo aqui nesse texto para ver algumas orientações básicas que o apóstolo Pedro estava passando para a igreja em toda a face da terra. E o verso 2, por exemplo, é um verso que fala muito, é uma mensagem muito interessante, muito importante para os servos do Senhor. Presta atenção no que ele vai dizer. Nós vamos estar refletindo aqui dos versos 2 ao verso 7. Algumas orientações básicas que o apóstolo Pedro estava dando para os irmãos em Cristo Jesus. E ele diz: para que no tempo que lhes resta não vivam mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Então Pedro estava orientando, continua orientando através dessa palavra, para que nós possamos gastar o resto dos dias que nós temos, não para fazer a vontade dos homens ímpios, mas para fazer a vontade do Senhor. Porque a vontade do homem ímpio é diferente da vontade de Deus. Por isso nós precisamos entender o propósito da palavra, para que nós possamos entender também o propósito de Deus e a sua vontade para as nossas vidas. Era isso que Pedro estava transmitindo através dessa mensagem. E veja bem o verso 4, ele vai dizer: e eles acham estranho que vocês não se lancem com eles nas mesmas torrentes de imoralidade, e por isso os insultam. Hoje, as pessoas que eram nossos amigos no passado, quando nós não conhecíamos Jesus, eles hoje acham diferente o que nós fazemos e não aceitam, porque nós não seguimos os mesmos caminhos que eles seguem. Porque hoje nós somos diferentes, hoje nós pensamos diferente, hoje nós agimos diferente da maneira como antes vivíamos. Por isso eles acham agora estranho. E por isso muitas vezes nos insultam, porque acham que nós estamos querendo ser melhor do que eles. Não é isso que nós estamos transmitindo para eles. É que nós agora conhecemos a verdade. Nós agora sabemos o caminho correto para seguir a Jesus. Nós agora sabemos qual é a maneira de fazer a vontade de Deus. Então não podemos fazer a vontade de Deus como fazíamos antes, ou vivíamos antes, nas mesmas orgias, como diz aqui o texto bíblico, nas farras,
juntamente com eles. E aí eles acham estranho. Mas aí Pedro continua falando. O verso 6 ele vai dizer: por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles mesmos julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Que mortos Pedro aqui está se referindo? Ele está se referindo às pessoas mortas espiritualmente. Porque o morto não pode ouvir a palavra. O morto não ouve nada. Mas ele estava falando no sentido espiritual. As pessoas estão vivas, perambulando, andando por todas as partes, mas eles são mortas espiritualmente falando. Por isso que Pedro aqui está falando que o evangelho foi pregado também aos mortos. Quer dizer, aos mortos espirituais. E ele confirma, como ele diz aqui o verso 6, por isso mesmo o evangelho foi pregado também aos mortos, para que eles mesmos sendo julgados no corpo segundo os homens, eles possam viver segundo Deus. Esse é o propósito da palavra, mudar, transformar. A palavra pregada aos homens mortos espirituais, mas à medida que ele ouviu, ele entendeu o propósito de Deus e abriu seu coração para Jesus, aí ele deixou de ser um morto espiritual, porque agora ele tem o Espírito de Deus trabalhando em sua vida, e ele agora vai entender o propósito de Deus para a sua vida, e ele vai passar a ser uma pessoa que trabalha em função de fazer a vontade do Senhor. É isso que Pedro aqui estava querendo transmitir a todos que ouvem essa palavra. Aí no verso 7, Pedro vai confirmar e concluir essa passagem. E ele diz: o fim de todas as coisas está próximo. Então prestem bem atenção nisso, meus queridos. O fim de todas as coisas estão próximos. Por isso que a palavra de Deus está sendo pregada a todas as nações, para que todos os povos na face da terra ouçam a palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz que esse evangelho tem que ser pregado em toda a face da terra, para que no último dia nenhum ser vivente, ser humano, possa dizer: não ouvimos falar desta mensagem ou desta palavra. Ela está sendo pregada em toda a face da terra, para que todos possam ouvir a mensagem do Senhor e possam entender o propósito de o porquê ela está sendo pregada em toda a face da terra. E aí Pedro então está falando: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, olha a advertência: sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Meu prezado irmão, amigo ouvinte, você precisa estar em alerta, observando o que está acontecendo nos nossos dias. Isso é o cumprimento da palavra do Senhor, que o fim das coisas estão chegando ao fim. Então está se cumprindo literalmente a palavra do Senhor. Por isso que aqui o verso 7 está confirmando que o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos, ou seja, atentos, para que você possa entender que o fim de tudo está chegando. Então você precisa estar atento a isso. E aí dá a orientação: estejam alertas e dediquem-se à oração. Por que dedicar à oração? Porque através da oração você vai expressar para Deus aquilo que você sente, aquilo que você necessita, e Deus vai ouvir e vai atender. Então você está em alerta e buscando ao Senhor em oração, para que Deus possa ouvir e atender o nosso clamor. Por isso que Pedro está sendo bem enfático aqui, mostrando que o fim de todas as coisas está chegando e que nós precisamos estar atentos em oração. Por isso, meus amados irmãos, não fiquem desapercebidos. Não fiquem desapercebidos. Para que vocês não sejam pegos de surpresa e despreparados e sejam impedidos de entrar na Canaã celestial. O perigo de estar displicentes
é justamente isso. É que quando o Senhor voltar, Ele possa achar você preparado e não despreparado. Porque se você estiver despreparado, vai perder a oportunidade de entrar na Canaã celestial. Mesmo você estando participando de igreja, mas se você está participando da igreja, mas não está atento, não está em alerta, não está observando os acontecimentos, não está de acordo com a vontade de Deus, então não está apto para poder entrar no reino dos céus, na Canaã celestial. Por isso que aqui ele está trazendo essa alerta para nós. Então esteja em alerta, meus queridos irmãos e amigos também. Jesus sofreu e morreu por causa dos nossos pecados. O seu sofrimento foi por amor a nós e para nos garantir a vida eterna. Então eu quero que você entenda isso, que Jesus sofreu por causa dos nossos pecados e a fim de nos garantir o direito da vida eterna, que está nele, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. O verso 1 diz que assim como Jesus sofreu, nós também devemos estar prontos para sofrer. Porque se Jesus, sendo o próprio Filho de Deus, passou por período de sofrimento, e nós temos também que estar preparados, porque iremos passar por esse momento de sofrimento, igual está acontecendo agora nos nossos dias. Quantas pessoas estão sofrendo aí? Quantas famílias desesperadas, sofridas, dolorosas, com perda dos seus entes queridos. Então essas coisas que o apóstolo está ensinando através da palavra. Porque quem sofre no corpo deixa de ser dominado pelo pecado. Muitas pessoas, quando entram no processo de sofrimento, especialmente quem vai para o leito de dor, está prostrado, geralmente ele volta a reconhecer o seu estado de pecado e passa a voltar a buscar a Deus. É um momento que ele vai estar buscando a Deus. E se nesse momento ele está buscando a Deus, Deus vai estar apto para ouvir o seu clamor e perdoar os seus pecados. Por isso que é necessário, às vezes, passar pelo sofrimento para que o nosso corpo venha receber o auxílio de Deus através do sofrimento. Então, o sofrimento faz parte da nossa vida cotidiana. Irmãos, o dia da volta de Jesus não sabemos, mas as evidências estão aí bem visíveis. É só você conferir Mateus capítulo 24, nós vamos estar lendo agora, de 36 a 44, nós vamos estar lendo alguns versos dessa palavra, para entendermos melhor o propósito de Deus através dela. Então veja bem, nós não vamos ler todo o texto, mas você depois pode conferir aí, Mateus 24, de 36 a 44. Nós vamos ler os versos de 37 a 39, que são os que dá mais informações. Então veja bem, nós falamos que as pessoas hoje nos ignoram por não andarmos com eles nos mesmos desenfreios que eles vivem. E aqui Jesus vai fazer um alerta da sua vinda. Ele vai dizer, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. O que eles faziam no tempo de Noé? Pois nos dias de Noé, casavam. Nos dias de Noé, anterior ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e eles nada perceberam. Noé passou um período de 120 anos anunciando a palavra do Senhor e fazendo a construção daquela arca. Mas o povo não acreditava na palavra que ele estava transmitindo. Deus havia mandado ele falar para o povo mudar, se converter, mas o povo não queria. Aí até o dia que Noé entrou na arca, e eles não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do
A mesma coisinha que aconteceu lá no tempo de Noé, está acontecendo nos nossos dias. O povo está preocupado com o lazer, está preocupado com festa, está preocupado com a boa vida, está preocupado com o casamento. É com essas coisas que a humanidade está preocupada, com um bom emprego, com um bom salário. Essa é a preocupação do ser humano. E não estão dando conta que a volta do Senhor está próxima. E é o que ele está dizendo aqui. Então, do mesmo jeito que aconteceu no dia de Noé, estará acontecendo nos dias do Filho do Homem. A palavra está sendo pregada, mas ninguém está dando crédito. A maioria não crê na palavra. A maioria escarnece da palavra. A maioria zomba da palavra, como foi nos dias de Noé. O povo dizia: esse Noé está caducando. Noé está falando coisa que não tem nem sentido. E só vieram acreditar quando o dilúvio começou a cair as águas do dilúvio, e aí então eles começaram a perceber: olha o dilúvio que Noé anunciou, agora era tarde. Então, meu querido, esteja em alerta, porque os acontecimentos são esses que Jesus está mostrando aqui através da sua palavra. E se você quer ter a oportunidade de se salvar no dia da vinda do Filho do Homem, então é o momento de você acreditar na palavra do Senhor e abrir seu coração para receber Jesus como seu Senhor e Salvador. E a você, meu prezado irmão, não fique desapercebido, porque pode chegar o tempo do Senhor voltar, o momento, e você está despreparado. E se você estiver despreparado, não vai também poder participar da Canaã celestial. Então tenha cuidado. Então, uma das coisas que ele confirma é esses versos aqui que nós acabamos de ler. Uma das narrativas de Jesus a respeito da sua vinda. Então, por isso, você esteja alerta e atento ao que a palavra está ensinando. Deus está alertando e sacudindo o seu povo, como ele fez com o povo de Israel. Então, o povo de Israel foi sacudido lá no passado. Deus falando ao povo, porque o povo estava desapercebido, Deus sempre estava fazendo com que o povo alertasse, mas o povo não queria alertar. E Deus sempre falava, mandava os profetas falar, mas o povo estava continuando desapercebido. E aí então foi preciso Deus sacudir o povo. Nós vamos ver o que está falando aqui no livro de Amós. Amós capítulo 9, os versos 8 e 9. Nós vamos estar lendo aqui Amós capítulo 9, versos 8 e 9. Prestem atenção no que diz aí. Sem dúvida, os olhos do Senhor soberano se voltam para este reino pecaminoso. Eu o varrerei da superfície da terra, mas não destruirei totalmente a descendência de Jacó, declara o Senhor. Pois darei ordem e sacudirei a nação de Israel entre todas as nações, tal como o trigo é abanado numa peneira, e nenhum grão cai na terra. Então preste bem atenção nisso, porque Deus está falando que Ele vai sacudir o povo, balançando o povo através da sua palavra. Através da sua palavra, para que ele possa entender que o fim das coisas está chegando e que a volta do seu Filho amado Jesus está prestes. O povo de Israel ficou desapercebido. Aí Deus teve que sacudir o povo, balançar o povo, através dos profetas, através dos cativeiros que eles sofreram, para que eles pudessem reconhecer a soberania do Senhor. E é o que ele está dizendo aqui. Sem dúvida, os olhos do Senhor, o soberano, se voltam para este reino pecaminoso. É o reino que nós estamos vivendo, um reino pecaminoso. E aí ele diz: eu o varrerei da superfície da terra, mas não destruirei totalmente a descendência de Jacó, declara o Senhor. Quantas mil pessoas, milhões de pessoas já morreram nos nossos dias, de alguns meses para cá?
Então, meus queridos, mais de 2 milhões de pessoas já foram. Deus está varrendo. Deus está cumprindo a sua palavra, que ele está mostrando aqui, nesse texto. Ele está varrendo, como ele diz aqui no verso. Eu varrerei da superfície da terra, mas não destruirei totalmente a descendência de Jacó, declara o Senhor. Deus não vai destruir totalmente agora não, porque ainda não é o fim. Está chegando o fim. Mas ainda há muitas coisas para acontecer até chegar o fim definitivo. Mas aqui ele está mostrando uma das coisas. Que ele vai varrer, né, da face da terra, mas não vai destruir totalmente a descendência de Jacó, aqueles que ainda têm oportunidade de ser salvos. Então, meus queridos, esteja em alerta, porque Deus está trabalhando de uma maneira para abrir a mente e o entendimento de todo ser humano. Aí, como ele vai estar dizendo aí, o restante do verso, diz assim: pois darei ordem e sacudirei a nação de Israel dentre todas as nações, tal como o trigo é abanado numa peneira e nenhum grão cairá na terra. Então este verso, meus queridos, é um alerta de Deus ao seu povo nos dias de hoje. Por isso precisamos estar em alerta, porque Deus está falando através da sua palavra dia após dia. Os cristãos são chamados o Israel de Deus. Comentaristas bíblicos dizem que Gálatas 6,16 ensina que a igreja sucedeu Israel. E se Abraão pôde ter gentios como sua descendência espiritual, por que não deveria haver o Israel espiritual, que é o povo salvo pelo Senhor? Então, meus queridos, esteja em alerta. De fato, os cristãos são chamados pelo nome de Israel de Deus. Gálatas 6, verso 15 diz: de nada vale se circuncidar ou não. O que importa é ser uma nova criação, o Israel de Deus. Então, não importa se ele é circuncidado ou não. Circuncidado era um tipo de cirurgia que era feita no ser humano. E as pessoas que eram chamadas para servir a Deus tinham que passar por esse processo. Era um processo de purificação. Como hoje a fimose. E todo aquele que era escolhido para servir a Deus tinha que passar por esse processo. Porque era uma ordem da lei judaica para que pudesse servir a Deus. Mas nós hoje não precisamos dessa tal circuncisão, porque a nossa circuncisão é Jesus no nosso coração. Ele que nos dá a autoridade para refrear os nossos desejos. Por isso é a nossa circuncisão, e o apóstolo Paulo chega a falar sobre isso. Povo de Deus, acordem, desperta. Vamos ver o que diz Amós, capítulo 8, versos 11 e 12, que diz o seguinte. Amós 8, versos 11 e 12. Ele diz aqui: e estão chegando os dias, declara o Senhor o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra, em que enviarei fome a toda a terra, não fome de comida, nem sede de água, mas fome de se ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro mar, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, e não encontrarão. Então, meus queridos, Deus vai enviar uma fome. Nessa fome de pão e sede de água não, mas de ouvir a palavra do Senhor. E diz aí o texto que os homens vão correr por toda parte, buscando achar essa palavra, mas não vão encontrar, porque essa palavra vai ser retirada. Ela não vai ser mais lida na face da terra, quando se cumprir a palavra do Senhor. E aí muitos vão ficar angustiados, querendo ouvir essa palavra e não vai ouvir.
Teve a oportunidade, mas não quiseram. Então vocês que agora estão tendo essa oportunidade, ouça a palavra do Senhor. Porque ela está sendo pregada por toda parte, para que vocês ouçam, entendam este propósito. Para que vocês entendam todo o propósito de Deus, que é o propósito da salvação para a vida de cada ser humano. Por isso não esteja desapercebido, porque Deus está falando através da sua palavra, alertando o povo. Certamente, o soberano Senhor não faz coisa alguma sem revelar seu plano aos seus servos profetas. Deus não faz nada, meus queridos, sem que primeiro Ele faça o aviso. É o que está dizendo aí no livro de Amós, capítulo 3, verso 7. Ele está dizendo, certamente o soberano Senhor não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos profetas. Então, irmãos, os sinais da segunda vinda de Jesus estão aí bem visíveis, para que o povo possa observar. Então, Deus não vai destruir esse século sem que primeiro todos os povos ouçam a sua palavra. É isso que ele está dizendo. No passado ele colocou os profetas lá. Em todas as nações tinha profetas falando, pregando a palavra, ensinando a palavra. Hoje, por toda parte, existe o servo do Senhor, homens e mulheres de Deus, pregando essa palavra por toda parte, avisando o povo que o tempo está chegando ao fim. Esse é o propósito dessa palavra. Então entenda o que Deus quer falar através dela. E esteja em aberto. Procure buscar o Senhor. Abrir seu entendimento para buscar o Senhor enquanto há tempo, enquanto há oportunidade, meu querido. Muito bem. Nós preparamos aqui 6 sinais evidentes para a volta de Jesus. Então são 6 sinais que vai falar sobre a volta de Jesus. O primeiro está em Mateus, no capítulo 24, os versos 6 a 8, que diz o seguinte aqui, presta atenção. Você ouvirão falar de guerra e rumores de guerra, mas não tenha medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Queridos, nós estamos vivendo esse tempo? Claro que sim. Nós estamos vivendo tempo de dores? Sim. Estamos vivendo tempo de fome? Estamos sim. Estamos vivendo tempo de guerra? Estamos vivendo sim. Todos esses sinais que Jesus apontou aqui, nesse texto de Mateus, são cumprimento da sua palavra, de que as coisas estão chegando ao fim. Esse foi o primeiro sinal. O segundo sinal é surgimento de anomalias, quer dizer, coisas fora do comum, anormal. Querido, os dias que estamos vivendo hoje são anormais, fora do comum. Vamos ver que fala lá em Apocalipse, lá no capítulo 6, o verso 12. Veja bem o que ele vai dizer aqui. Observei quando ele abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro, como tecido de cinza negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. Então, querido, aqui está mais um sinal. O surgimento das coisas anormais. Então, como ele diz, observei o 4, quando ele abriu o 6º selo, houve grande terremoto. Está havendo terremoto no nosso dia? E como? O sol ficou escuro, já aconteceu. Como o tecido de uma cinza negra. A lua tornou-se em sangue, vermelha. Já aconteceu, sim. E mais à frente nós vamos estar mostrando outros textos que falam sobre isso. Então, queridos, são cumprimentos da palavra do Senhor,
para que você possa entender que tudo está chegando ao fim. Esteja em alerta. Joel capítulo 2, verso 31 e 32 diz o seguinte. Vamos ver aqui o que Joel está falando. Joel capítulo 2, verso 32, confirmando que nós já lemos lá em Apocalipse, né? O sol tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande